Hoje vamos falar sobre o comando copy, o comando copiar. Então é bem simples de utilizar esse comando. Você vai utilizar bastante para copiar objeto, janela, porta, às vezes a parede, que são iguais. Então como nós acessamos esse comando? Uma das formas é vir aqui em cima, na barra de comandos, e outra é digitar no teclado CO, de copiar, e dar um Enter. Ele já vai pedir para você selecionar o objeto que você quer copiar. Então, vou selecionar primeiro o círculo e vou dar um Enter para confirmar. Depois, ele vai pedir o ponto base para contar a distância. Como assim contar a distância? Então, eu vou selecionar o centro como ponto base, vou dar um clique e depois eu vou arrastar para o lado para começar a copiar. Então, do centro desse primeiro círculo para o segundo, do centro a centro, qual é a distância? Então, eu vou digitar no teclado 2, de 2 metros, e vou dar um Enter. Então, do centro do primeiro círculo para o segundo círculo, tem 2 metros, tá certo? Outra forma é você clicar na tela. Então, aqui ó, eu posso ir clicando e copiando quantas vezes eu quiser, ou digitando a medida, tá certo? Outra forma de copiar seria como você selecionar o objeto primeiro. Então, eu venho aqui, seleciono o objeto e depois eu clico em copiar. Aí ele não vai pedir para mim selecionar, porque eu já selecionei antes. Aí eu clico no ponto base que eu quero e depois é só colocar para o lado, clicar na tela ou colocar a medida, por exemplo, 7 metros no teclado e dar um Enter. E você já vai ver que desse ponto base para esse, ele já deixou a distância de 7 metros, tá certo? Para quando você vai fazer várias cópias, tem uma outra maneira também que dá para usar e é bem bacana. Como que é? Você vai pegar o comando, selecionar o objeto, dar um Enter, escolher o ponto base, eu vou escolher aqui ó, o meio do triângulo, e você pode ver aqui embaixo que está escrito Array, que seria o que? Copiar várias vezes a peça. Então eu vou selecionar esse comando dentro do copiar. É só eu digitar A, que seria a primeira letra do comando, tá certo? Então eu vou digitar A e dar um Enter. Ele vai me pedir para quantidade de vezes que eu quero copiar esse triângulo, então eu vou colocar a quantidade de vezes. Então eu vou colocar aqui 5 vezes, eu quero copiar 5 vezes. Você pode ver ó, que já tem 5, que é 4 vezes e o que já existe. Então se você quer copiar além do que existe mais 5, você tem que colocar 6, tá certo? E depois a distância entre um e outro. Eu posso fazer no olho e clicar na tela, ou eu posso colocar medida, por exemplo, 3, vou digitar no teclado e dar um Enter. Depois, se eu quiser, eu posso continuar copiando, ou se não, eu dou um ESC e saio do comando. Então esse aqui eu copiei ele 4 vezes, e de um para outro ficou a medida de 3 metros, tá certo? Então essas são as formas de utilizar o comando copiar. Espero que tenham gostado, indiquem esse vídeo para outros amigos e um grande abraço.